carta de Tiago, capítulo 4, a partir do versículo 13 ao 17, nós falamos muito aqui sobre confiar em Deus, colocar sobre Ele a nossa esperança, mas todos nós estamos fazendo planos, quase todos, para não dizer todos, quando essa pandemia acabar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Quando eu receber aquele salário, nós gostamos de fazer planos, isto é do ser humano, nós gostamos de fazer os nossos planos. Mas o apóstolo Tiago, escrevendo aqui à igreja, no capítulo 4, versículo 13, ele vai nos dizer assim, preste atenção, eu vou ler na versão NVT, mas irmãos acompanhem aí. Vocês que dizem, hoje ou amanhã, iremos a determinada cidade, ficaremos lá 1 ano, negociaremos ali, teremos um certo lucro. Como sabem o que será da sua vida amanhã? A vida, ela é como a névoa ao amanhecer. Ela aparece por um pouco e logo se dissipa. O que você deveria dizer é, se o Senhor quiser, viveremos, faremos isso ou aquilo. Caso contrário, estarão se orgulhando de seus planos pretensiosos, e toda presunção como essa é maligna, disse Tiago. Lembre-se de que é pecado saber o que devem fazer e não fazê-lo. Todos nós sabemos que o Senhor busca homens e mulheres que estejam dispostos a viver os planos dele na sua vida. O Senhor tem planos maravilhosos para a nossa vida, mas muitas vezes nós temos dificuldade de nos alinhar com os planos de Deus. E Tiago está dizendo aqui, é tolice você fazer plano, se não considerar a vontade de Deus. Mas pastor, como que eu vou saber a vontade de Deus? A vontade dele está revelada na sua palavra. Tudo aquilo que você for fazer, se alinhar e não for contrário à vontade de Deus para o seu bem, é o que o Senhor mais deseja. Mas se não estiver alinhado com a palavra dele, a Bíblia diz que a última palavra é de Deus. Pode ser algo muito bom para mim, mas se não estiver de acordo com o projeto de Deus para a nossa vida, e o grande problema é que nós temos dificuldade de reconhecer, e às vezes até mesmo reconhecemos, mas não tomamos nossas decisões segundo aquilo que Deus nos apresenta. Sabe por quê? Porque talvez não é aquilo que esperávamos, talvez não é bem do jeito que nós gostaríamos de fazer, não entendendo que quando reconhecemos o plano de Deus, nós vemos que no fim, ele é sempre melhor que o nosso. Mesmo que no meio parece que nós não gostamos, mas o seu fim, ele é sempre o nosso bem. O grande problema é que nós gostamos de fazer as coisas do nosso jeito, mesmo que às vezes a vontade de Deus é totalmente oposta. Nós somos orgulhosos dos nossos próprios planos e esquecemos o que disse o sábio Salomão. Os caminhos dos homens aos seus olhos são caminhos de paz, mas eles não entendem que o seu fim pode levar à sua própria morte. Sabe, eu me lembro aqui de Pedro e os discípulos, quando foram chamados pelo Senhor, a Bíblia diz que eles pescaram a noite toda e nada pegaram. Então eles chegaram à beira da praia, a Bíblia diz que eles estão lavando as redes e querendo ir para casa. O Senhor pede o barco emprestado, ministra a palavra e depois lança uma palavra profética na vida de Pedro e diz, vamos ao fundo. Ele diz, Senhor, mas pescamos a noite toda. Mas ele diz, mas conforme a tua palavra eu irei. E ele foi e o quê? Colheu uma grande quantidade de peixe e descobriu o quê? O plano de Deus é melhor do que lavar rede. O plano de Deus é melhor do que voltar para casa, mesmo que não seja de acordo com aquilo que nós pensamos. Golias, ao ver o pequeno Davi se apresentando para a guerra, quando ele disse para o povo de Israel, apresente o seu guerreiro para lutar contra o nosso guerreiro, a Bíblia diz que ele menospreza Davi, e ele diz assim, hoje mesmo darei a sua carne às aves do céu. Mas quando ele sentiu a pedra,
cravando na sua fronte, ele descobriu que o plano de Deus é diferente do nosso completamente. Sabe, muitas vezes nós não entendemos. Nós estamos como os espias. Deus fez uma promessa. Deus diz que tem grandes coisas. E Ele nos manda para vermos a terra. Vai lá dar uma olhada. Eu gostaria de mostrar para você, Levi, aquilo que eu vou te dar. Eu vou te dar a oportunidade de você ver. A terra é boa. A terra mana leite e mel. Voltaram com cachos que quase não conseguiam segurar. Mas a Bíblia diz que eles viram que tinha gigantes lá. E aí 10 deles chamaram para si alguns líderes, tentaram convencer o povo ao quê? A voltar de volta para o Egito. Mas a Bíblia diz que aqueles que confiaram pelos próximos 40 anos, poderam ver que o plano de Deus era melhor que o deles. E eles acabaram morrendo pelo deserto, enquanto que acima de 20 anos, somente Josué e Calebe entraram para ver. Até nós podíamos passar aqui a noite toda, falando de muitas pessoas que queriam fazer os planos da sua maneira, mas o Senhor mostrou que o plano dele é sempre melhor. Mas eu gostaria de pegar uma passagem muito conhecida, Juízes, capítulo 6, capítulo 7, vai contar a história em que Deus se apresenta a um jovem chamado Gideão. E diz para ele: você é um jovem valoroso, um homem guerreiro, e eu quero usar você para livrar o povo de Israel da mão dos midianitas. Eles estavam sofrendo. Primeiro ele tem dúvida, faz prova com o Senhor mostra que ele era a pessoa escolhida. Então ele diz: pode falar o que é para fazer, Senhor, que eu vou fazer. O Senhor diz: chama todos os homens valentes de guerra, capítulo 7, e eu vou livrar o povo de Israel usando você. Os irmãos conhecem a história. Gideão se apresenta com 32 mil soldados. Por mais que ele iria enfrentar 2 exércitos unidos juntos, que segundo a Bíblia vai dizer que passavam de milhares, de 100 mil milhares, eles eram muito grandes. Mas a Bíblia diz que Deus se apresenta a Gideão e diz o quê? É muita gente. Sabe, eu gostaria de trazer para os irmãos algumas realidades sobre o plano de Deus. E a princípio, o plano de Deus, ele é diferente dos nossos planos. Sabe, Gideão chega com os 32 mil e Deus diz: apenas 300. Por quê? Porque quando fazemos os nossos planos, nós sempre queremos estar com as melhores cartas na nossa mão. E Deus diz: olha, eu não uso você pelo que você é, mas eu uso você para mostrar quem eu sou na sua vida, para que eu venha a ser glorificado. Mas a natureza humana é simplesmente usar a nossa melhor ferramenta, aquilo que nós temos. Davi, ele era apenas um pastor. Quando ele se apresenta, a Bíblia diz que Saul diz assim: olha, coloca a minha roupa. A minha roupa, ela é a roupa real de ir à batalha. Pelo menos quando você descer, o Golias vai ver que está vindo alguém, um guerreiro. Mas o plano de Deus era totalmente diferente. O plano que Deus tinha era de mostrar quem Ele era na vida de Davi, não a capacidade que Davi tinha. Muitas vezes nós não entendemos que o que Deus quer fazer na nossa vida não é só para nós, mas é que para outras pessoas possam reconhecer quem é o Deus que nós servimos. Jó, a Bíblia diz que era um homem íntegro, reto, temente a Deus. E a Bíblia fala algo sobre ele, que ela fala de poucas pessoas na Bíblia toda. E o que? Se desviava do mal. Oferecia sacrifício pelos seus filhos, por algum pecado que talvez eles viessem a cometer. Mas o que Deus usa? Deus usa a vida dele para nos mostrar que mesmo coisas más pode vir sobre nós, mesmo Deus estando no controle, para nos mostrar que Ele pode usar a nossa vida para um exemplo de pessoas que estejam passando dificuldade, que é possível permanecer fiel e dizer como Jó: nu eu vim a este mundo, nu eu voltarei. O Senhor me deu, o Senhor tomou, glorificado seja o nome do Senhor. Jó foi a primeira pessoa na Bíblia a ver pelos olhos da fé a ressurreição. Ele disse assim: ainda que eu morra, o meu Redentor vive e há de me levantar no último dia, e com estes meus olhos eu vou ver que Ele é justo, e nada vai ficar sem receber o seu devido salário
pelo que foi feito. Agora, o verdadeiro teste na nossa vida é nos submetermos voluntariamente ao plano de Deus, mesmo que nós sabemos que ele é difícil. Não é fácil. O próprio Jesus, o Filho de Deus, a Bíblia diz que ele lutou com o Pai, mas ele disse: não seja feita a minha vontade. Todas as vezes que nós entregamos e confiamos no Senhor, mesmo que os planos de Deus contradizem com os nossos, é certeza da vitória. Nós precisamos estar atentos. A Bíblia diz que Paulo já tinha feito uma viagem missionária. Ele começa a sua segunda viagem. E ele gostaria de ir pelo mesmo caminho que ele já tinha ido, porque muitas pessoas tinham se convertido lá. Mas a Bíblia diz que certo lugar onde eles pararam, o Espírito Santo o impediu que ele fosse à frente. Porque o Senhor tinha coisas novas para fazer na vida deles. O plano de Deus, ele é diferente do nosso, porque o plano de Deus não é por vista. O plano de Deus é por fé. O crente não anda pelo que vê, o crente anda pelo que ele ouve de Deus. A fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Deus disse: Gideão, eu vou usar esses 300. Gideão precisava crer, sabe? Gideão precisava crer que mesmo o seu exército tendo sido reduzido para 300, mesmo que muitos deles ainda estavam com medo, Deus não estava dizendo para ele assim: olha, dá um pulo no escuro, que as coisas vão acontecer. Não, meus irmãos, muitas vezes nós achamos que a fé é um pulo no escuro. Não, a fé, ao contrário do que pensa o mundo, a palavra de Deus diz que é o quê? A firme segurança, a certeza das coisas que não vemos, mas que esperamos no Senhor. Deus disse: Gideão, para que você crê que a vitória já está ganha, antes de você ir com esses 300, eu gostaria que você fosse à noite, lá no arraial, e vai estar registrado no capítulo 7, versículo 12, 13 e 14, depois você pode ler em casa. A Bíblia diz que ele está com medo, mas ele chega lá e ele escuta o exército inimigo, alguém dizendo que teve um sonho, que Deus iria usar Gideão, que viria com o seu exército e tomava todos eles de surpresa. Porque Deus espera que eu e você sejamos obedientes à sua promessa. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Mas, a Bíblia diz, capítulo 11, versículo 13 de Hebreus: aquele que se aproxima dele tem que crer que ele é galardoador dos que o buscam. O plano de Deus é diferente, mas ele exige fé, porque Deus espera que nós estejamos prontos para obedecer. E como que eu vou saber o que Deus tem para mim? A Bíblia diz que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Ele fala conosco através da sua palavra. Certa vez alguém perguntou ao pastor, fugiu aqui a memória agora, vai vir aqui a minha mente. O pastor presbiteriano faleceu 2 anos atrás, vou lembrar o nome dele. Disse assim: eu gostaria de ouvir a palavra de Deus audível, como os profetas no passado ouviram. Ele disse assim: pegue a sua Bíblia e leia em alta voz, e você vai ver a voz de Deus audível falando contigo. Deus fala conosco através do Espírito Santo, como no capítulo 13 de Atos, a Bíblia diz que a igreja estava orando em Antioquia, quando o Espírito Santo disse a eles: separai para mim Barnabé e Silas, porque eu tenho uma grande obra. Talvez você ainda não tenha ouvido a voz do Senhor, porque você não tem parado para dar atenção à voz do Senhor. Muitas vezes Ele fala conosco por meio de pessoas que nós menos esperávamos. Saulo ouviu a direção de Deus de um homem que estava atemorizado até mesmo de quem ele era. Mas a Bíblia diz que Ananias obedeceu a voz de Deus, orou por Saulo, a escama caiu. E a Bíblia diz que Deus não falou para Ananias colocar a mão sobre a vida de Saulo e pedir que ele fosse batizado com o Espírito Santo. Mas Ananias ouviu Deus dizer que o projeto na vida de Saulo era muito grande, ele era um vaso escolhido, e Ananias teve o pensamento e disse: com certeza, sem o Espírito Santo ele não vai conseguir. A Bíblia diz que ele orou por ele, e o apóstolo Paulo foi batizado com o Espírito Santo e recebeu a capacitação do Senhor. O que eu estou querendo dizer? Sempre que Deus nos guia por fé, Ele não vai te deixar em dúvida, mas Ele quer que você creia que o plano dele, mesmo sendo diferente, é um plano que vai te levar para aquilo que ele tem preparado para a sua vida. Como diz Romanos 12:2, o plano de Deus é melhor, perfeito,
além daquilo que imaginamos, além daquilo que nós pensamos. Agora ele é bom, perfeito e agradável para Deus. Não quer dizer que vai ser bom, perfeito e agradável para nós. Agora, o que tem feito muitas pessoas perder a oportunidade de ser usado por Deus é porque o plano de Deus é distinto. Como assim? Não tem como não identificar que é Deus. Quando Deus diz, manda estes 22 mil homens embora, depois diz, manda mais este restante dos homens, e fica apenas com 300 homens para lutar contra milhares. E além do mais, vocês não vão usar a espada, vocês vão ir à noite. Com uma mão vocês seguram a espada, com a outra vocês vão tocar a trombeta, vocês vão gritar que é o Deus de Gideão que vai com eles, vão quebrar o cântaro na mão e ficar segurando a tocha na outra mão. Quem daria um plano desse, se não só Deus? Só Deus que nos dá planos que parece que não vai dar certo, mas é porque não é segundo aquilo que nós pensamos. Muitas pessoas têm deixado de ver Deus agir na sua vida porque não tem dado crédito ao plano de Deus. Não tem dado ouvido àquilo que Deus tem para as nossas vidas. E se nós entendêssemos e tomássemos os passos necessários, nós veríamos grandes coisas de Deus na nossa vida. Mas além da realidade do plano de Deus ser diferente, ele exige algo de nós. O plano de Deus exige entrega. Sabe, Gideão precisava confiar que mesmo deixando aqueles quase 32 mil homens ir embora e ter o seu exército reduzido para 300, de um general, ele passou a ser um líder de pequeno grupo, mas ele tinha que entregar aquilo que nós gostamos de chamar de ego, sabe? Eu sou, eu posso, Deus pode me usar porque eu canto muito bem, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo, e às vezes Deus vem e tira, para tratar do nosso ego, para que nós venhamos reconhecer que Deus nos usa não pelo que somos, não pelo que temos, nem mesmo pelo tamanho do nosso inimigo, mas por quem Ele é, como foi cantado aqui o hino, porque Ele é e porque Ele faz. Deus queria que Gideão chegasse ao ponto de entregar a sua ambição e os seus planos a Deus, para que Deus mostrasse a eles que Ele é o Deus que faz todas as coisas. Reconhecer o plano de Deus na nossa vida é nos levar a entender o que disse o profeta Jeremias, capítulo 29, versículo 11. Os planos de Deus para nós, eles são planos para nos dar o quê? O bem que nós desejamos. O plano de Deus é fazer com que nós venhamos nos aproximar dEle e reconhecer a vontade dEle na nossa vida. Por isso, que o próximo passo que nós precisamos, além de entrega, é o quê? Submissão. Sabe, a palavra submissão é uma palavra muito mal entendida. Vivemos no meio de uma sociedade que não é submissa à autoridade, não é submissa a nada, porque não entende o que quer dizer submissão. Submissão quer dizer o quê? Estar debaixo de uma missão. Submissão é dizer, Senhor, eu concordo, esta é a missão, eu estou debaixo desta missão. Estar de acordo com aquilo que Deus tinha. Talvez você não goste do que Deus tem te pedido para fazer, mas obediência a Deus é o que Ele espera de nós. Muitas vezes nós queremos fazer algumas outras coisas, como aconteceu com Saul. Deus disse, você vai ir contra os amalequitas, você vai conquistar eles, e você precisa fazer isso. O que aconteceu? Saul fez completamente ao contrário. Saul não esperou o profeta para oferecer sacrifício. Quando o profeta Samuel chega, ele diz, hoje o Senhor confirmaria o teu reino, mas porque você desobedeceu, o Senhor está se afastando de você. Certa vez Jesus Cristo disse assim, se vocês me amam, vocês obedecem os meus mandamentos. Vocês serão conhecidos como meus discípulos quando vocês amarem uns aos outros, porque não há maior mandamento do que esse, de que vocês amem uns aos outros. Por isso, além de entrega, além de submissão, o plano de Deus na nossa vida, ele exige constância, permanência. Vivemos na era do micro-ondas, ninguém quer esperar, ninguém quer suportar. A palavra de Deus nos diz que se Gideão e os seus homens quisessem ter vitória, eles precisavam o quê? Ser humildes,
precisavam se submeter aos planos de Deus e ter fé, porque eles permaneceram firmes, sem armas. Deus fez com que eles vissem o grande livramento que Deus tinha, porque Deus já tinha prometido a vitória. Deus sempre pede para nos darmos um passo de fé. É difícil de ser tomado, mas a Bíblia diz que Deus honra a fé daqueles que permanecem firmes. Quem for fiel até o fim será salvo. Deus disse para Daniel: Daniel, mesmo que você não entenda essas profecias que eu estou mandando você escrever, você escreve ela e permanece firme até o fim, porque nos últimos dias você vai receber o seu descanso. Os 3 jovens hebreus: o fogo está sendo superaquecido, o que vai acontecer? A Bíblia diz que eles permaneceram firmes e disse: ó rei, saibas tu que se o nosso Deus nos livrar ou não, nós não nos dobraremos. Tocou tanto o coração de Deus, que a Bíblia diz que o próprio Deus, na pessoa de Jesus Cristo, veio estar no meio dele. É nesses momentos que nós muitas vezes perdemos de ter a presença de Deus junto conosco, quando nós deixamos de nos entregar completamente ao plano de Deus na nossa vida. Quantas pessoas têm negado a Jesus? Não pode orar a este horário, Daniel diz: olha, eu não vou te deixar de servir ao meu Deus. E porque ele permaneceu orando nos horários que ele tinha costume, ele pôde ver Deus fechar as bocas dos leões, para que ele pudesse sobreviver. E por causa disso, a Bíblia vai dizer que o rei Dario acaba vendo e reconhecendo que o Deus de Daniel é o único e verdadeiro Deus. Meus irmãos, pode ter certeza, existem bênçãos maravilhosas de seguirmos os planos de Deus, porque o plano de Deus sempre é aquele que é vitorioso. O plano de Deus é a garantia de que os nossos inimigos serão derrotados. Jeremias, ele disse assim, cuidado em confiar o seu próprio coração, porque enganoso é o coração do homem. Cuidado, mas aqueles que confiam no Senhor, eles são como os montes de Sião, que não se abalam. Israel pôde vencer e saiu vitorioso, porque eles confiaram nos planos de Deus. Agora, você precisa entender, assim como Deus tem plano, o inimigo de nossas almas também tem planos. E o plano dele é fazer com que você desista facilmente. O plano dele é causar intriga, é causar discórdia entre irmãos. O plano dele é fazer você ficar triste, depressivo, porque ninguém está olhando para você, porque você está preocupado com isso, com aquilo, quando o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores está olhando e dizendo: mais um pouquinho, e eu estou pronto para te dar a vitória. Quando escolhemos caminhar nos planos de Deus, podemos caminhar confiantes que o melhor para as nossas vidas é o que o Senhor tem nos seus planos. A vitória foi garantida mesmo antes da batalha. Romanos, capítulo 8, versículo 35, 36 e 37, o apóstolo Paulo diz: o que pode nos separar do amor de Deus? O que tem feito você ficar triste? Qual tem sido a dificuldade? Ele diz: é a angústia? A tribulação? O que tem feito você se afastar de Deus? As perseguições? Ele diz: em todas estas coisas nós somos mais do que vencedores por meio de Jesus Cristo, que sempre nos conduz à vitória. Sempre nos conduz à vitória. Mas esta vitória só poderá ser experimentada se caminharmos segundo os planos de Deus. Saulo leu um texto aqui, 2 Coríntios, ele diz: o Senhor pode nos deixar passar por provações. Podemos ser perseguidos, mas não seremos vencidos. Podemos passar por tantas coisas, mas a certeza, disse o apóstolo Paulo, é que eu estou feliz, que mesmo na minha fraqueza, o poder de Deus vai se apresentar, para que o nome dele seja glorificado, porque quando eu sou fraco, é que ele é forte. Quando eu reconheço que não sou nada. Um dos princípios do reino de Deus, que vai ser estudado semana que vem na EBD, nós vamos estudar as bem-aventuranças. Jesus disse assim: bem-aventurado aquele que é pobre de espírito, porque deles
será o reino dos céus. O reino dos céus não é daquele que se acha, mas é daquele que reconhece que eu não tenho, eu não posso, eu não sou nada, mas Ele é tudo na minha vida. O plano de Deus pode ser difícil, mas é sempre o melhor para nós. Sempre que nós confiamos e agimos segundo o plano de Deus, talvez ninguém vai olhar para você, mas com certeza o nome de Deus é sempre glorificado quando nós nos entregamos ao plano de Deus. Olha só, ninguém poderia voltar para casa na batalha de Gideão com apenas 300 homens e disser: Gideão saiu vitorioso por causa de mim. Não, o Senhor queria mostrar para ele que se o Senhor não for com eles, não adiantaria nem mesmo eles ir com 32 mil àquela batalha. Sabe o que isso significa? Isso significa o que é ser servo de Deus. Servo de Deus é confiar. Estamos prontos para servir? Vivemos numa sociedade que quer ser servido. Vivemos numa sociedade que está sendo criada para ser rei e não entende que o Senhor disse: bem-aventurado aquele que serve. Entre vocês eu sou o garçom, eu estou pronto para servir. Não tem alegria maior, o Senhor disse, de não aquele que entrega a sua vida pelas pessoas, está pronto para servir. Nós devemos apontar, direcionar as pessoas a Jesus como um bom servo. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31, o apóstolo Paulo disse assim: independente do que você vai fazer, seja comer, seja beber, seja cantar, seja no seu trabalho, seja o que você estiver fazendo, o apóstolo Paulo diz: faça tudo para a glória de Deus. Jesus Cristo, quando estava aqui, capítulo 5 de Mateus, versículo 16, quando ele está concluindo as bem-aventuranças, ele vai dizer assim: que as suas boas obras venham brilhar, para que todos vejam e louvem o seu Pai que está no céu. É Ele que tem que aparecer, é Ele que tem que estar à frente. E aí eu te pergunto, você tem obedecido os planos de Deus ultimamente? Ou os planos de Deus têm ficado por baixo daqueles seus planos que você tem para 2020, 2021, a melhor coisa que você pode fazer é se submeter aos planos do Senhor. A Bíblia diz que do nosso coração está o fazer planos, mas é o Senhor quem dá garantia que eles vão ter sucesso. O plano de Deus é que eu e você venhamos ter vida e vida em abundância. Ele diz: foi para isso que eu vim, para quebrar todo o plano do diabo e fazer com que os planos do Pai venham se cumprir na sua vida. O inimigo veio senão para matar, roubar e destruir, mas Jesus Cristo disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Agora tem uma coisa: o plano de Deus, ele pode ser diferente dos nossos. Ele pode ser distinto dos seus, ou até mesmo dos seus inimigos. Mas com certeza, os planos de Deus sempre nos levarão à vitória. O plano de Deus na nossa vida é que o Filho seja conhecido em nós. Por quê? Porque Deus sempre tem o nosso melhor em mente. Agora, o nosso melhor não quer dizer que é o mais fácil. O melhor para nós é que o nome dele seja glorificado. O melhor para nós, talvez pode ser como aconteceu na vida de Jó. O melhor para ele foi passar por algumas provações, para que ele tivesse uma experiência maior com Deus. Eu não sei como tem sido os seus últimos dias. Também não sei o que o mês de agosto e que os próximos 5 meses tem para você no ano de 2020, mas tem uma coisa: eu sei quem segura 2020 nas suas mãos, e Ele tem o que é melhor para as nossas vidas, mesmo que seja passarmos por um grande vale, porque não tem como chegarmos no topo sem passarmos pelo vale. Chegarmos no monte é preciso passar pelo vale, sabe? As dificuldades, olhando de perto, elas são grandes, mas a Bíblia diz: elevo os meus olhos para o monte. De cima, as coisas têm uma perspectiva totalmente diferente.
Eu gostaria de convidar você a ficar de pé neste momento. Eu não sei com que olhos você tem visto a situação nestes últimos dias. Mas eu gostaria de dizer, Deus tem um plano melhor para você. Deus tem coisas melhores. Deus tem coisas novas para fazer na sua vida. O livro de Apocalipse nos diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, ele vai dizer: darei para você a oportunidade de comer da árvore da vida. Ao que vencer, escreverei um novo nome, o nome da cidade do meu Deus e o nome do meu Deus, esta cidade que desce gloriosa. Ao que vencer e que for fiel até o fim, darei a oportunidade de se assentar comigo no trono, como meu Pai me assentou no trono. Mas cuidado para que ninguém tome a tua coroa. Cuidado para que você não acabe tomando os caminhos que aos olhos do homem parecem bons, mas o seu fim é caminhos de morte. O salário do pecado é a morte, mas o dom de Deus é a vida em Cristo Jesus. Aonde quer que você esteja, feche os seus olhos neste momento. Você que está nos assistindo, eu não sei qual dificuldade você tem enfrentado nesses dias. Talvez, olhando a sua situação em volta de você, você diz: parece que nada vai dar certo. Mas é nesse momento que Deus se apresenta. Ele passa contigo neste vale. Ele diz: o choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem ao amanhecer. Pai amado, aqui está a tua igreja. Senhor, nós cremos e confiamos, como cantamos aqui, que tu és Deus, independente da situação. Nós confiamos em ti. Nós cantamos aqui que vamos nos entregar como uma criança, que nós vamos estar dependendo de ti, crendo que os seus planos são melhores que os nossos planos. Nós cremos na palavra de Isaías, que disse que os caminhos de Deus são mais altos que os nossos caminhos. Os planos de Deus são diferentes dos nossos planos, são para nos dar paz, são para nos trazer aquele momento onde nós vamos reconhecer o que Deus tem para nós. Senhor, que esta semana o Senhor comece a abrir os olhos dos seus filhos e o Senhor comece a revelar a eles, Senhor, os planos maravilhosos que o Senhor tem para a vida de cada um deles. Senhor, comece a se fazer real na vida deles, Senhor. Que estes dias, Senhor, de distanciamento social seja um tempo de aproximação do nosso Pai Celeste, que nos afastamos de outras coisas para que possamos nos aproximar mais de ti, aquele que promete estar conosco todos os dias, aquele que disse: eu sou o mesmo ontem, sou o mesmo hoje e serei eternamente. Por isso nós te louvamos, nós te agradecemos e glorificamos o teu nome. Apresentamos os teus filhos, Senhor, e que os seus planos venham se concretizar na vida dos teus filhos. É no nome de Jesus que nós fizemos esta oração. Mas não poderia encerrar sem dar a oportunidade. Talvez você veio aqui hoje querendo fazer um concerto com Deus. Nós gostaríamos de dar a oportunidade. Temos alguém que gostaria de fazer um concerto com Deus? Gostaria de entregar a sua vida a Jesus? Talvez você que está nos assistindo, talvez você precisa fazer um concerto com Deus. Este é um momento, você abrir o seu coração, dizer: Senhor, eu tenho andado por caminhos que não te agradam. Senhor, eu gostaria de entregar o meu coração. A Bíblia nos diz no livro de Romanos capítulo 10, que se com a sua boca você confessar, com o seu coração você crer que Jesus Cristo morreu pelos seus pecados e ressuscitou para te dar vida, você pode ser salvo. Isso também é verdadeiro na nossa vida. Que o Senhor possa abençoar a sua vida, que você possa entender que os planos de Deus são melhores que os seus. Os planos de Deus são diferentes, são distintos, são mais altos que os nossos. Talvez você não tenha entendido ainda, mas este lugar que Deus te colocou é para que o nome dele venha a ser glorificado. Aquilo que você tanto passou é para o Senhor usar, para que você venha testemunhar dele aonde que você esteja. Não vamos nos delongar mais, gostaríamos de estar orando. Que Deus venha abençoar a vida dos irmãos. Levante suas mãos. Pai amado, aqui estão os teus filhos. Entregamos a tua palavra, Senhor, que eles possam entender que os seus planos
são aqueles que o Senhor espera que eles venham seguir. Senhor, que esta semana venha ser uma semana de paz, venha ser uma semana de alinhamento espiritual com a Tua vontade, Senhor. Nós te louvamos, nós te agradecemos pela vida dos seus filhos. Senhor, também te apresentamos a vida do nosso pastor Edivaldo, da sua família, sua esposa. Senhor, vá conosco, leve-nos em paz para os nossos lares.